Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria, estou aqui para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações nesta oportunidade. Agradeço a Deus pelo momento, agradeço a Deus pelo cuidado, agradeço a Deus por todas as bênçãos me proporcionada pela sua bondade e pela sua infinita misericórdia. Eu quero meditar um pouco em uma palavra no capítulo 3 de Filipenses, uma palavra maravilhosa, uma palavra gloriosa que o apóstolo Paulo traz para nós, para o crescimento, o enriquecimento da nossa vida espiritual, do nosso dia a dia na presença do Senhor. Quero pedir para você ficar até o final deste vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Capítulo 3, o verso 1 em diante de Filipenses diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Regozijar no Senhor, se alegrar no Senhor. Irmão, nós cristãos temos que nos alegrar no Senhor, confiar no Senhor, regozijar no Senhor. Porque nem todo mundo que anda nessa terra tem a presença do Senhor com ela. Mas nós, pela sua infinita graça e misericórdia, regozijamos-nos e alegramos-nos no Senhor, porque Ele realmente está conosco, que é confirmado na tua palavra. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora, e aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão do seu interior. Quer dizer, o Espírito Santo dentro de todos aqueles que crê em Jesus. O rio de Deus, através do Espírito Santo, a palavra dentro de nós, meditada com carinho, com amor e proclamada para as pessoas que precisam ouvir. Esse rio de Deus, essa palavra viva dentro de nós, ela tem que ser transmitida para as terras secas, desérticas de Deus e de salvação. Nós temos que nos esforçar para dar o nosso melhor, se é que nós temos esse rio de Deus, esse Espírito glorioso na nossa vida. Olha bem o que ele disse: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Paulo manda regozijarmos no Senhor, no primeiro verso que eu li, e ele disse que não se aborrecia de escrever as mesmas coisas, porque era segurança para eles. E essa mesma palavra também é segurança para nós. Não é só para a igreja da época de Filipenses, mas é para nós hoje, segurança para nós. E ele manda nós nos alegrar. E ele manda no verso 2, ele fala: guardai-vos dos cães. Dos cães, aqui não está falando de cachorro não, de cão literalmente falando, cachorro que anda aí na rua, não é só isso, não é isso que ele quer falar. Ele quer falar das pessoas que são como cães, entendeu? Que vomitam um monte de coisa que não presta da sua boca e vai lá como cão normal, o cachorro, e come o seu próprio vômito. É complicado.
Guardai-vos dos maus obreiros. Quem são os cães aqui? É aqueles que ensinam uma palavra que não é a verdadeira palavra de Deus, a doutrina revelada pelo Espírito Santo, deixada por Jesus Cristo para nós. Os cães são aqueles que torcem a palavra, aquele que desvia a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento, com doutrinas falsas e mentirosas, de um evangelho poluído, doente, que quando você come ele, você fica empachado e doente, e precisa de um grande tratamento espiritual para receber a libertação de Deus. Guardai-vos dos maus obreiros, aqueles que usam a palavra de Deus para se beneficiar, aqueles que usam o evangelho adulterando a palavra, pregando aquilo que não tem base bíblica para facilitar e para beneficiar os seus interesses e beneficiar o próprio sistema que ele, de alguma forma, defende de unhas e dentes. Guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos dos cães. Os cães e os maus obreiros são aqueles que não têm responsabilidade com as ovelhas. Ele não se preocupa. Se ele estiver bem, a igreja dele estiver bem, multidão, ele faz tudo para segurar a multidão na igreja, mas não pensando na salvação das pessoas, mas ele procura segurar a multidão pensando em se beneficiar através das ovelhas que estão ali diante dele, almejando por uma palavra de consolo, de uma palavra que edifica, uma palavra que conduz, uma palavra de segurança, mas antes eles adulteram a palavra de Deus para se beneficiar. E nos dias de Paulo, quando ele estava pregando a igreja de Filipenses, já tinha obreiros que torciam a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a circuncisão hoje é no Espírito, é pela fé, é pelo crer no Senhor Jesus Cristo. E eles pregavam a circuncisão. Tinha pessoas pregando a circuncisão. Tinha que circuncidar, cortar a pele do prepúcio do homem, do menino homem, para poder sustentar uma doutrina que tinha sido abolida através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A circuncisão hoje ela é no coração. Temos que cortar o prepúcio do coração. Temos que tirar a pele do prepúcio que é o coração. No coração. Limpá-lo através da obediência, através de estudar a palavra, através de obedecer a palavra, através de temer a palavra, através de se prostrar aos pés de Jesus, que é a razão da nossa circuncisão pela fé. Que nós cremos nele pela fé. A circuncisão agora em nós é Cristo, é o Espírito Santo dentro de nós. E os cães estavam mandando o povo, a igreja primitiva, se circuncidar. E os maus obreiros também fazendo isso. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e não na carne. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não
confiamos na carne. Se nós aceitássemos a doutrina da circuncisão, qualquer homem na nossa época que se circuncida, ele está confiando naquilo que ele praticou ou realizou, digo melhor, na carne. Quer dizer, sou circuncidado, estou salvo. Mas a circuncisão é no coração. Presta atenção, ainda que também podia confiar na carne, Paulo podia, porque ele conheceu a lei muito bem, ele conhecia a lei da circuncisão, mas em Cristo foi abolida essa lei da circuncisão, na carne, mas ficou a circuncisão no Espírito. Agora ficou, essa circuncisão agora é uma circuncisão mais exigente do que a primeira. A primeira eu tirava a pele do prepúcio, estava tudo beleza, circuncidado, estava tudo ok. Mas agora não, tem que circuncidar no coração. Mas como, pastor João? Você tem que limpar o teu coração de tudo que não presta. Você tem que tirar do teu coração a ira, a cólera, a maledicência. Tem que tirar da sua vida o espírito exaltado. Tem que tirar da sua vida a desobediência. Você tem que ler, meditar, amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar até os seus inimigos. Orar pelos inimigos. E por aqueles que te odeiam e que te perseguem. Fazendo isso, e vivendo uma vida de fé e de obediência na presença do Senhor, com certeza o seu coração está circuncidado. Ele se torna um coração limpo na presença do Senhor. E Paulo podia fazer isso, confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele quer dizer porque ele era judeu da tribo de Benjamim. Alguém pode falar agora para mim, não, mas Paulo era benjamita, ele não era judeu da tribo de Benjamim, pastor João. Agora eu vou falar para você porque que Paulo era judeu, mas ele era da tribo de Benjamim. Porque na divisão do reino, Benjamim optou ficar com Judá, lá no Oriente Médio. E aí, ele era da tribo de Benjamim, mas ela se considerava judeu, porque o benjamita escolheu ficar com Judá, por isso que eles são considerados judeus. Os demais não, as demais tribos não, são os israelitas dispersos, e dispersaram em todo mundo, da qual nós fazemos parte agora também, através do sacrifício vicário, e através do nosso crer no nosso coração, e através da nossa circuncisão espiritual no coração. Circuncidado ao 8º dia. Paulo foi circuncidado ao 8º dia, mas ele não confiava nisso, ele confiava na circuncisão espiritual. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, ele dizendo, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Está vendo? Que maravilha! Mas o que para mim era ganho, reputei ou perda por Cristo. Quando Paulo encontrou Cristo, porque ele foi circuncidado quando ele era criança, não conhecia Cristo, e ele circuncidado se tornou um perseguidor da igreja de Cristo, matou muita gente, ainda que ele mesmo não matou, mas ele autorizou as pessoas matarem, entregava para serem mortos. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele recebeu a verdadeira circuncisão, que era no coração, que é espiritual, que é essa mesma circuncisão que temos na nossa vida hoje, no nosso coração espiritual, na presença do Senhor.
Mas o que para mim era ganho, eu reputei o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, a justiça que vem da carne, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo é a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, tendo feito conforme a sua morte. Entendeu? Paulo prosseguiu em conhecer, depois da sua conversão, a virtude da sua ressurreição, da ressurreição de Cristo, e a comunicação das suas aflições. No mundo tereis aflições, irmão, mas tem bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Sendo feito conforme a sua morte. Jesus morreu para nos dar vida, para nos renovar pela fé. Aleluia. E obedecer a sua palavra pela fé. E ter um coração circuncidado espiritualmente para a glória do nome do Senhor. Para ver, Paulo falou todas essas coisas, diz, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Ele dormiu, mas está aguardando a ressurreição dos mortos, porque quando ele ia subir as escadarias em Roma antes de ser decapitado, ele disse: eu combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. E agora só me resta a coroa de justiça, que está preparada para mim naquele dia. Mas não só a mim, mas para todos aqueles que crerem nele. Não que já tenha alcançado. Ele disse: para ver se de alguma forma ou de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Que maravilha! Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Nós não somos perfeitos, irmão, mas nós prosseguimos para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Amém? Se você passa luta, passa por tribulações, passa por perseguições, passa por um monte de coisa, irmão, faça como Paulo, creia como ele. Nós não somos perfeitos, não temos alcançado ainda a transformação do corpo carnal, o corruptível ainda não se revestiu da incorruptibilidade, e o mortal ainda não se revestiu da imortalidade. Mas um dia vai acontecer isso, e quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal se revestir da imortalidade, então podemos dizer: onde está o morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória. Mas ele disse: prossigo para alcançar aquilo que para o que fui também preso por Cristo Jesus. Da mesma forma, irmão, nós estamos presos em Cristo Jesus, mas nós temos que prosseguir para alcançar essa glória, essa ressurreição gloriosa, essa transformação dos corpos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe seu coração. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário, meus irmãos. Eu agradeço o seu apoio
em nome de Jesus. Escreva lá o seu comentário, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.